Oi, tudo bem? Aqui é a Regiane, mais uma vez. Eu sou professora de cursos preparatórios para concurso na área da educação há mais de 10 anos e estou fazendo uma sequência de vídeos sobre Paulo Freire, que é um educador que cai sempre nos concursos, para educação. E tem lá o primeiro vídeo que fala da educação bancária, o que é. Tem o segundo vídeo que fala da pedagogia do oprimido. E esse a gente vai falar sobre a alfabetização de Paulo Freire, tá bom? Então, se você não viu o primeiro, não viu o segundo, veja e assista esse também. Aí já aproveita e curte, comenta, compartilha, para todo mundo ter acesso a esse conteúdo que é tão importante, tá bom? Pessoal, vamos falar então de Paulo Freire. A gente comentou, que ele é um educador importante, filósofo brasileiro, muito reverenciado aí no exterior também, além de no Brasil, ser o patrono da educação brasileira. Paulo Freire, ele fez um processo de alfabetização que foi muito importante. Ele desenvolveu um método, que alfabetizou 300 camponeses em 40 horas, lá em Angicos, Rio Grande do Norte, em 1963. Então, a gente está em 2023, a hora que eu estou gravando esse vídeo, você vai estar assistindo não sei quando, mas eu estou gravando em 2023, a gente está fazendo 60 anos dessa experiência de Angicos. E nesse momento que houve essa experiência, o presidente João Goulart convidou Paulo Freire para disseminar esse método para o Brasil todo, através de um plano nacional de alfabetização, que infelizmente foi interrompido isso, porque teve o golpe militar em 64, Paulo Freire foi convidado a se retirar do Brasil, foi exilado, e infelizmente não aconteceu e a gente lamenta muito que isso não tenha acontecido, A gente tem aí uma dica para vocês, que é um outro vídeo do YouTube, que fala o seguinte, do método da pedagogia do Paulo Freire e da alfabetização em Angicos. Deixa aí a dica para vocês assistirem esse vídeo, tá? Que é um complemento do que eu vou falar aqui. Quais são as etapas do método de alfabetização de Paulo Freire? Tem a investigação, na qual aluno e professor buscam no universo vocabular do aluno, da sociedade onde ele vive, as palavras e temas centrais da biografia desse aluno. Então, é uma investigação para encontrar essas palavras que são importantes. Em busca das palavras geradoras, Aqui vocês vão ver algumas imagens que eu trouxe, de um artista pernambucano também, que fez alguns retratos aí com relação a esse processo de alfabetização de Paulo Freire. Algumas imagens ele fez. E aí a outra etapa é a tematização. Aí, aqui, eles codificam e decodificam temas buscando o significado social, tomando assim consciência do vivido. Então, achou as palavras, em que contexto estão essas palavras, quais são os temas, do qual essas palavras tratam. E aí, problematização é uma outra etapa, que busca superar uma primeira visão mágica e substituir por uma visão crítica do mundo, partindo para transformar o contexto vivido realmente, tá bom? Aqui tem uma outra imagem, feita por esse artista, desse processo. A gente percebe aqui que os trabalhadores, os camponeses que participavam desse processo não estão sentados em círculo, estão sentados ainda no processo mais tradicional. Porém, Paulo Freire não chamava essas aulas de aulas comuns, ele chamava de círculos de cultura, porque era nesse contexto em que as pessoas elas falavam de suas culturas, de suas vivências, e compartilhavam essas experiências. Esse processo tem algumas fases, Então a gente viu 3 etapas e aí dentro dessas etapas tem fases. Mais detalhado agora, Primeira fase, levantar o universo vocabular. Então aí ficavam lá, colocava os camponeses para conversar, estimulava-se um diálogo e ficavam lá os educandos, que estavam participando do processo como educadores, no caso, porque eram todos de uma universidade aí do Recife, que estavam participando dessa experiência, e eles ficavam anotando as palavras que saíam mais nas conversas, que surgiam mais nas conversas.
que eu falei para vocês, ó, a palavra círculo de cultura que era usado, né? Não era sala de aula comum, e sim o círculo de cultura. Aqui tem mais uma imagem, né, de uma pessoa fazendo aí um processo meio artesanal de um objeto. A segunda fase, que é o quê? Escolher dessas palavras todas que foram anotadas, quais eram mais ricas foneticamente, quais promoviam mais riqueza, né, no sentido de trabalhar numa sequência gradativa do simples para o complexo, né, o teor mais pragmático dessas palavras, no sentido do que o que elas traziam de cunho prático, né, o que tinha a ver com a realidade dessas pessoas nessas palavras. Terceira fase, criação de situações existenciais, típicas do grupo com que se vai trabalhar. São situações desafiadoras, codificadas, carregadas de elementos que serão decodificados pelo grupo, com a mediação do educador. São situações locais, discutidas, que abrem perspectivas para análise de problemas locais, regionais, nacionais. Então, na verdade, gente, por que esse método, né, essa forma de trabalhar foi tão combatida, né? E Paulo Freire chegou a ser exilado e gerou tanto receio, né? Porque ela trabalhava uma conscientização do vivido. Essas pessoas passavam a ter consciência de suas vidas, das lutas que elas empreendiam diariamente, do que não era justo, do quanto elas estavam sendo exploradas muitas vezes, elas passavam a reivindicar seus direitos, passavam a pensar melhor em quem elas iriam votar numa próxima eleição. Então isso tudo gerava um certo desconforto aí para a classe que está, né, na elite, vamos dizer assim, né, que toma as decisões, que está na classe dominante, né, tomando as decisões, e não querem sair, não querem mudar o status quo da sociedade, quer manter a sociedade como está, porque dessa forma está muito bom para eles. Então, realmente, isso gerava aí um desconforto, né, essa metodologia de alfabetização. E aí, na quarta fase, eram elaboradas fichas roteiros, que auxiliavam essas pessoas, esses coordenadores do debate, né, e serviam como subsídio, né, não tinha uma prescrição rígida, era só um roteiro de trabalho para esses educadores. E aí dessa ficha, né, que eles faziam, eles também faziam a ficha da descoberta, numa quinta fase. O que seria essa ficha da descoberta, gente? Olha que interessante, a gente tem um exemplo aqui, ó. A palavra é tijolo, tá? Tijolo. Ta, te, ti, to, tu. Já, je, ji, jojo. Lá, le, li, lolo. Tijolo. E aí, a partir dessa ficha, com a decomposição em sílabas da palavra, eu consigo formar novas palavras. Então, era uma experiência até meio lúdica, né, com esses trabalhadores. Eles acabavam conseguindo formar várias palavras porque eles juntavam sílabas. E aí, aqui conseguia formar giló, luto, luta, laje, vamos supor aqui dessa ficha, né, que vocês estão vendo. E aí, numa experiência de formação que foi feita em Brasília, posteriormente, um dos educandos, né, falou assim para quem estava lá fazendo um evento de formação, que eles tinham sido alfabetizados nesse processo, e falou assim: eu sei formar uma frase. Aí todo mundo falou: nossa, que legal, vamos lá, forma a frase. Aí ele pegou essa ficha da descoberta e formou a frase: tu já lê, né? Que é bem significativo, porque olha só, eu já leio, eu consigo ler, né? Que é uma coisa totalmente diferente do que era a realidade anteriormente. E aqui a gente tem um recorte de jornal da época. Olha que perigo, gente. Povo aprende a ler debatendo problemas. Então, realmente gera muita insegurança, né, em quem está lá no poder, porque essas pessoas debatendo problemas vão começar a criar problemas para nós, então realmente é meio complicado. E aqui tem uma imagem da época, né, as pessoas, os trabalhadores iam lá aprender com seus filhos no colo, muitas vezes, porque não tinham onde deixar, né, esses processos eram feitos nas casas das pessoas, muitas vezes, cada um cedia o espaço para ser feito o processo. E vou deixar para vocês de dica também um documentário um pouco mais extenso, tá? Mas vale muito a pena, 40 horas de memória, que seria um documentário sobre esse processo de alfabetização que houve lá em Angicos. É só colocar esse título que vocês acham aí no YouTube, tá bom?
Para finalizar, não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que a Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Olha que importante isso, né? Porque Paulo Freire questionava muitas cartilhas tradicionais que vinham lá com frases que não faziam sentido, que não tinham significado na vida daquelas pessoas. E criticava também a forma de alfabetizar com cartilhas que eram para crianças, adultos, né? Que fazia com que isso os deixasse se sentindo meio que humilhados de certa forma, né? De estar fazendo um processo que ele deveria ter feito, digamos, lá na infância e está sendo feito agora. Então ele criticava essa forma de alfabetizar os adultos de forma como se eles fossem crianças. Não, eles têm um outro contexto de vida, né? Então a gente tem que considerar isso. Tudo bem, pessoal? Olha, espero que vocês tenham gostado e é isso. Eu encerro aqui essa trilogia, né? Espero que vocês vejam os outros vídeos e até a próxima. Obrigada aí pela audiência. Até mais.